Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Vida e Saúde. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença. Lembrem sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Visite também a nossa página, biomedicosaude.com.br. Entre também na nossa fanpage da TV FIB. Lá está o nosso programa e os mais diversos programas aqui da TV FIB. O programa de hoje vai falar sobre aplicações da hipnose condicionativa. No último programa nós falamos sobre a hipnose em geral, sobre a hipnose condicionativa e hoje vamos falar sobre essas aplicações. É possível modelar uma pessoa para ser e para ter o sucesso? Eu posso ter a cura de algumas patologias, inclusive de origem genética? Tudo isso o professor Dr. Emílio Primolan, nosso convidado de hoje, vai estar explicando um pouco mais sobre essa terapia, sobre essa aplicação da hipnose condicionativa. Professor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a TV FIB, ao Luiz aqui pelo convite, para estar aqui esclarecendo, né, algo mais sobre a hipnose condicionativa. O professor Emílio é doutor, né, doutor Emílio Donizete Primolan. Ele é graduado em Filosofia e História pela Faculdade de Filosofia de Lorena e a USC de Bauru, especialista, mestre e doutor em História Eclesiástica, com a formação em Hipnose Condicionativa, hipnoterapeuta, com experiência de 3 anos e cerca de 350 pacientes atendidos. Então, com essa experiência toda é que a gente vai justamente tratar sobre esse assunto. O senhor cita também a questão terapeuta holístico, professor. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse terapeuta holístico, por favor. É bem oportuno. De alguns anos para cá, a ciência, os estudos em geral, tanto da filosofia, da física quântica, têm mostrado que todas as realidades elas formam uma unidade. Todo o universo é uno. E a pessoa também, ela forma uma unidade. E quando se altera uma parte dessa unidade, o conjunto sofre, né? Quando se altera uma parte da saúde em algum órgão do corpo, todo o corpo sofre, né? Então, a terapia holística, a visão holística da saúde, ela quer tratar a saúde da pessoa como um todo, como um conjunto, né? Não por partes, né? Geralmente a pessoa ela tem um problema de estômago, ela vai tomar um remédio para curar o estômago e aquele remédio causa um efeito colateral, né? E assim vai se encalacrando. E muitas vezes a causa do problema do estômago não está no estômago, está na mente, está nas emoções, está num trauma, né? Perfeito. Então, a hipnose condicionativa, ela é uma terapia holística, ou seja, pretende tratar o ser na sua integralidade, Como um todo. como um todo, no seu conjunto. Tá? Perfeito. Parte psíquica, emocional e física também. Quando o senhor fala, então, desse todo, é muito bonito essa parte, é muito... a gente sente e percebe que essa terapia e essas aplicações, elas levam e elevam esse indivíduo a buscar a sua felicidade, a sua alegria. É possível, professor, modelar essa pessoa ou as pessoas para se ter sucesso? Olha, a hipnose, quando a pessoa ela procura um terapeuta, hipnólogo, condicionativo, então ela preenche uma ficha, faz uma anamnese, né? Nessa ficha ela vai dar os seus dados, vai dizer o que ela sente, qual que é a sua principal queixa ou principais queixas, às vezes é mais de uma, né? E aí tem que se fazer várias sessões para tratar cada uma das queixas, né? E ela vai também colocar no papel como ela quer ficar depois do tratamento, tá? Então, essa ficha que ela preenche é uma espécie de contrato de trabalho. A gente vai implantar na pessoa aquilo que ela deseja, certo? E, eventualmente, se sair alguma coisa que ela não gostar, ela pode voltar e a gente já conserta,
Arruma. Arruma. Esse é o aspecto perfeito. Então, é possível motivar uma pessoa para que ela mude de vida e alcance o sucesso na área que ela está atuando, como profissional, como pessoa, ou seja, no casamento, numa relação de namoro. Enfim, para a vida na escola, e na vida em geral. Por exemplo, a pessoa às vezes ela fala, eu não gosto de estudar, mas eu quero gostar. Exatamente. Eu quero ter essa aptidão para o estudo. Ela vai conseguir. Vai. Tá? Inclusive, há um projeto na Câmara dos Deputados, né, de um deputado que fez o curso de hipnose, se encantou e abraçou a bandeira, e há um projeto para a implantação da hipnose conscienciativa nas escolas federais para crianças a partir de 8 anos de idade. Essa é a idade mínima para fazer a hipnose, a partir dos 8. Né? Como se trata, então, de uma criança com 4, 5 ou 3 anos? Nesse caso, é possível fazer o tratamento a partir da mãe. A gente faz a sessão na mãe e a mãe projeta os condicionamentos para a criança. Tá? Inclusive, já há casos até de hipnose feita até do proprietário de um animal para um animal, e o animal se recuperar. A gente sabe que a maioria das pessoas que buscam, por exemplo, o apoio nas drogas, no alcoolismo, ou mesmo no sexo, ou enfim, nas mais diversas maneiras, ou pessoas que têm compulsão por comprar muito, as pessoas estão sempre renovando o seu guarda-roupa, comprando um sapato novo, e enfim. Isso tudo pode ser, essa pessoa pode ser libertada, ela pode se libertar das drogas, do álcool, dos vícios, do fumo, do cigarro, enfim. Me permita, professor, por favor, mais uma vez, dizer que isso tudo parece muito mágico. Exato. Né? E eu me sinto na obrigação até de citar isso e perguntar para o senhor, isso pode ser uma libertação, então, para a pessoa através da hipnose? Sem dúvida. Porque, na verdade, todas essas situações que você acaba de colocar, elas são uma espécie de fuga. Né? Quando a pessoa não se encontra bem dentro dela, quando ela tem algum incômodo, algum trauma incomodando, seja no consciente ou inconscientemente, geralmente é inconsciente, tá? Mas mesmo quando ela toma consciência do trauma, não é suficiente ela conhecer o trauma para resolver. É isso que fazem as terapias cognitivas, tá? Pode aliviar, pode melhorar a situação da pessoa, o estado de saúde dela, mas não resolve. Pode voltar. Pode voltar. Tá? Então, todas essas fugas, todos esses mecanismos são fugas. Né? E se tirar a causa da fuga, você elimina o efeito. Então, essas compulsões por drogas, por compras, sexo, tudo mais, elas vão ser amenizadas e resolvidas facilmente com poucas sessões de tratamento. Porque o que as pessoas geralmente buscam é aliviar os sintomas, né? Exato. Eu tenho uma febre, isso falando da medicina tradicional, né? A gente dentro da biomedicina, das análises clínicas, da medicina em geral, a gente sempre busca isso. Eu tenho uma dor de garganta, eu tô com febre, eu alivio a febre, eu tomo, né, um antifebril e não vou buscar, por exemplo, combater a bactéria que está causando a inflamação ou a infecção na garganta. Eu sempre busco combater os sinais e sintomas, e isso acaba voltando. Uma dor de cabeça. A hipnose ela vai justamente condicionar esse indivíduo a combater a causa. Exatamente. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou alguma coisa que ele escutou, por exemplo, no passado, alguém que se doutrinou, um bullying que ele sofreu, é isso, professor? Exatamente. Agora, imagina uma pessoa que já foi rejeitada desde a concepção, que durante a gravidez ela ouviu da mãe impropérios, né? Eu não queria essa gravidez. Ouviu da avó, aborta minha filha, coisas desse tipo, esse filho vai te dar tristeza. Essas frases todas que ela vai ouvindo, né? Ou energias, às vezes as pessoas nem falam, mas só a energia negativa que transmite lá desde a gestação ou na infância, às vezes os adultos, né? Em família, os casais estão se separando, às vezes têm filhos pequenos e falam, eles não estão entendendo nada do que a gente fala aqui, não participam da nossa briga. Não é verdade. Eles estão entendendo tudo.
né, e estão sofrendo muito, né, estão se traumatizando, às vezes com o conflito e a briga dos pais. E são esses que, não resolvendo o problema na raiz, vão buscar depois as fugas. Né? O que são as drogas, muitas vezes, é uma busca de um lenitivo, uma saída, para aliviar o sofrimento e a dor, né, emocional, mental que a pessoa tem dentro dela. Né? Professor, falando então dentro desse assunto, antes da gente chamar o intervalo, esse advento da concepção, então, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais isso, porque é muito novo a pessoa falar que vai enxergar a concepção, ou que ela vai sentir, ou que ela já sente, ou mesmo na gravidez. Quer dizer que isso na hipnose condicionativa, como o senhor citou, ela pode ser perfeitamente superada. Sim. Até um ano atrás, nós fazíamos a regressão apenas até o útero materno. Acreditava-se que as influências externas vinham a partir do útero materno. Pesquisas, né, e intuição do próprio Luiz levou à criação dessa teoria da concepção. Né? Essa teoria de que as influências positivas de vida ou negativas, elas começam lá no ato sexual do pai e da mãe. Né? Então, e a partir daí, nós vamos sofrendo condicionamentos da vida, em todas as fases da nossa vida. Tá? E quando elas são negativas, vão trazer frustrações, tá? Vão trazer tristeza, a pessoa fica introvertida, ela se fecha, e aí ela vai buscar o refúgio onde? Nas fugas, às vezes nas drogas, no sexo, nos excessos de alimentação, compulsão alimentar. É muito comum pessoas que vêm nos procurar com questões de obesidade, né? De fundo emocional. Você resolveu, bloqueou o trauma lá atrás, ela vai parar de buscar, aliviar, por exemplo, a isso, fuga na geladeira. Isso, vai baixar a ansiedade dela e aí ela se equilibra novamente. A gente vai para o intervalo e já volta. Professor, já fica aqui a nossa pergunta no ar. As perguntas das mais diversas formas, das nossas patologias, os fatores genéticos, hereditários, negativos, ou seja, a pessoa pode se curar com as doenças ou das doenças genéticas. A gente tem aí hoje a diabetes, a gente tem várias patologias que são heranças genéticas. Isso também pode ser aplicado à hipnose condicionativa? Vamos para o intervalo, a gente volta em breve. Até já. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Olá, estamos de volta ao Vida e Saúde, o programa de hoje falando das aplicações da hipnose condicionativa. Muita novidade, muita coisa nova e a gente vai ficando cada vez mais maravilhado como a medicina ela avança e como essa medicina tem informações para a gente estar sempre buscando e, claro, melhorando a nossa qualidade de vida, que é o nosso foco principal. Não esqueça do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e também da nossa página, biomedicosaude.com.br. Acesse também a nossa fanpage lá no Facebook, TV FIB e também o nosso canal Biomédico no YouTube. Professor, mais uma vez, professor Emílio aqui, muito obrigado pela sua participação. E já entrando então na nossa pergunta que ficou no ar. Professor, quais as principais patologias dentro dos fatores genéticos podem ser abordadas ou tratadas pela hipnose condicionativa? Ok. Essa também é uma novidade que foi acrescentada recentemente, né,
no último ano, a nossa técnica, a técnica que o Luiz criou, né? Falo nossa porque eu estou quase todos os dias aplicando-a, né, nas pessoas que nos procuram. Luiz, olha, são fatores genéticos em geral. Certo. Tá? Então, como que é feito isso? No momento que a gente leva a pessoa a vivenciar, a sentir ou a ver o momento da concepção, é possível, naquele momento, levar a pessoa a bloquear fatores genéticos negativos ou fatores genéticos que causam algum incômodo em sua vida. Tá? Isso pode ser alterado. Tá? Eu vou bloquear maravilha. genes. Exatamente. Nós temos no site do Instituto, né, um caso, um dos casos, né, que está documentado, né, em que a pessoa, numa única sessão, ela teve uma mudança profunda. Ela tinha um desvio de coluna, né, as fotos estão lá, o antes, né, e uma única sessão, 18 horas depois que ela fez a sessão, ela foi tomar um banho, olhou no espelho, no banheiro, já notou a diferença da coluna dela. Tá? Fantástico. 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 Isso Tá? é uma inovação tremenda. Isso é estendido a todos os fatores genéticos que foram passados dos nossos pais para nós e que não estão sendo adaptados, adequados a nós, nos incomodam. Todos os fatores que incomodam, nós temos esse poder lá, no momento que a gente leva a concepção de fazer essa alteração. Certo. Professor, antes de eu perguntar a questão do fundo emocional, das doenças de fundo emocional, o senhor citou o tratamento do câncer, né? De que maneira ou como isso pode ser tratado na hipnose condicionativa? O paciente tem câncer, esteja ele em que estágio for, início, meio e fim. O senhor até citou a questão de um paciente que levaria um pouco mais de tempo para tratar um câncer em fase terminal. Isso chega à fase da cura ou o senhor ameniza esses sintomas que ele sente? Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque isso é realmente a mudança da história da medicina. Isso. Então, hoje, sabe-se que 90% dos tipos de câncer são de origem emocional. Certo. Tá? E agora, os que forem hereditários também é possível, através da regressão até a concepção, fazer também um bloqueio do fator genético negativo que está causando o problema. Existe a cura Sim. documentada, vamos dizer assim, de algum paciente que... Não, eu tenho um caso, né, de um paciente que foi totalmente curado. Do câncer. Do câncer. Ele fez depois as quimioterapias por exigência dos padrões médicos e porque também a questão toda a indústria farmacêutica, né, toda a indústria que está envolta na medicina, né, exige que se cumpra aqueles padrões. Os protocolos. Mas a pessoa já estava absolutamente curada uns 8 meses antes de terminar o tratamento. Já houve caso em que a pessoa estava na UTI, já estava desenganada e a família não tinha mais recurso. Traz o hipnólogo, então. Geralmente as pessoas procuram todos os outros meios. Na última instância, depois vem procurar o hipnólogo no final, né? Porque então, ao começo, as pessoas não conhecem ainda, né? Então a pessoa já estava desenganada pelos médicos, né? E foram feitas lá uma dezena de sessões. E isso foi no mês de agosto. E em dezembro, o Luiz Cruzeiro, foi ele que fez esse tratamento. Ele estava na praia lá, descansando com a família, e ele viu lá um senhorzinho correndo na praia. Ele falou, mas esse senhorzinho não estava na UTI? Era o mesmo. Era o mesmo. Só que o problema é o seguinte, as influências externas podem atrapalhar. Então, por exemplo, se você trata uma pessoa, por exemplo, ela está viciada em álcool, e ela vai em casa e as pessoas falam alguma palavra traumática ou
falam, nossa, como você está bem, ou coisa desse tipo, pode levar ela a voltar. Esse senhorzinho voltou ao médico e o médico, depois a família contou, né? Disse para ele, olha, sarou, mas pode voltar, hein? Mas pode voltar. Pronto. Tá? Um ano depois, voltou e aí não teve mais jeito, né? Então, olha como a negatividade das palavras, às vezes a falta de cuidado, às vezes, dos profissionais, de nós profissionais, né? Todos nós estamos sujeitos a cometer... né? Todos nós estamos sujeitos a cometer esse tipo de erro, né? De equívoco. Pode trazer efeitos devastadores na vida da pessoa. Lembrando, então, que tem que ter esse fundo mental também, né, professor? Exato. Mas agora com a questão genética, né? Isso acaba fechando um pouco. Exatamente. Porque você tem inúmeras patologias. Eu cito sempre os diabéticos, que é uma patologia que acomete milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E isso seria uma revolução, né? Você ter um tratamento de um paciente, porque a gente sabe que na diabetes o paciente passa a não fabricar a insulina, que quebra a glicose, isso é no pâncreas, através das ilhotas, de Langerhans, enfim, é celular. Isso tem um desencadeamento genético, professor, assim, que você faz esse bloqueio? Sim. Todas as doenças chamadas autoimunes podem ser tratadas com a hipnose. É uma doença autoimune, exatamente. Todas elas. Né? E isso é incrível, isso é fabuloso. Né? Então, às vezes a pessoa vai ao médico e fala, agora você está condenada a tomar remédios para o resto da vida. Né? Se ela está com 50, vai viver até os 90, 40 anos de remédio. Né? E queira ou não queira, com o tempo, essa ingestão de remédio vai causar algum tipo de malefício à saúde, complicando ainda mais. Né? Então, através da hipnose, é possível, então, bloquear as causas dos problemas e agora, inclusive, desviando os fatores genéticos negativos, tá? Trazendo saúde, bem-estar e a cura das pessoas. Bom, e a busca de todos nós, né? A qualidade de vida, a busca pela felicidade e o estado de espírito em geral de felicidade, não a busca desvairada, né, professor? E dentro dessa citação que o senhor fala de fundo emocional, a gente sabe que a maioria das doenças ela tem esse fundo emocional. Professor, a gente está aí no século XXI e a gente sabe, é bíblico, desde os primórdios, se busca esse equilíbrio emocional. Mas como que nasce, professor, as doenças de fundo emocional? Porque a gente sabe como combater, a gente vai conseguir eliminar diversos problemas. Seria muito bom se cada um, tomando consciência, pudesse resolver os seus problemas. Certo. Nós podemos ter acesso ao consciente, às experiências que estão no consciente, né? Mas temos aquele grande lixão que é o inconsciente, onde nós jogamos tudo aquilo que nós não gostamos, não queremos, não é importante, jogamos lá. Fica no inconsciente. Isso. E nós não temos acesso ao inconsciente, cada um. Né? Nem por auto-hipnose. Auto-hipnose nem existe, né? Nem por autossugestão, nem por autocura. A única forma de acessar o inconsciente é através da hipnose. É possível fazer uma limpeza, então, professor? Uma limpeza nesse geral. Inconsciente? Exatamente. Tirar tudo que é ruim para que esse inconsciente não se manifeste no meu consciente. Exatamente. Então, essas doenças de fundo emocional, elas estão ligadas a esse meu inconsciente que fica ali armazenando as informações. Isso. O que acontece hoje, né, sempre aqui no Ocidente, geralmente nós buscamos a solução e as respostas para a nossa vida fora de nós, nas coisas, em comportamentos, em atividades, em shopping, em consumo e viagem, etc. E nós cultivamos muito pouco o nosso interior, ou seja, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual. Né? Nós nos voltamos muito pouco. Quantas pessoas fazem meditação diária? Pouco. Pouquíssimas pessoas. Isso é essencial para trazer esse equilíbrio emocional. Tá? Então, essas experiências exteriores, elas, em lugar de resolver, trazer o equilíbrio, elas desequilibram ainda mais as pessoas, trazendo mais desespero,
E aí, o que acontece? Ela busca a solução, não encontra, se frustra. Busca outra, se frustra. Aí, as frustrações vão se acumulando e essas frustrações trazem, então, a desintegração do centro emocional, ocasionando, então, a ansiedade, as compulsões, né? As drogas, buscas comidas. Sem sentido, que muitas vezes ela não encontra. As buscas nos lugares onde não vai se encontrar respostas. Professor, para terminar, como vocês sempre notam, o programa passa muito rápido e a gente sempre com essas novidades acaba cerceando um pouquinho pela questão do tempo. Mas, professor, para finalizar, a gente sabe a aplicação da hipnose condicionativa nos mais diversos campos, medicina, na odontologia, psicologia, no esporte, recursos humanos, na educação, como o senhor citou alguns exemplos. Queria que o senhor, rapidamente, por favor, desse o que o senhor principalmente atende, o que tem surgido aí de mais evidente no nosso dia a dia, por favor. Ok. Por exemplo, na odontologia, ainda hoje há pessoas que têm medo de dentista. Com certeza. Muitas. Muitas, e pessoas adultas. O motorzinho, ele acaba sendo, ainda por mais que diminuiu o volume... Então, a gente encontra pessoas aí na faixa dos seus 40 anos que tem medo e às vezes não faz uma higiene, não tem uma saúde bucal ideal, porque tem medo. A hipnose resolve. Né? Pode se aplicar, por exemplo, em lugar da anestesia, colocar a pessoa em estado de transe e fazer todo o tratamento dentário sem anestesia. Sem anestesia. Sem anestesia. Na medicina, pode-se fazer uma cirurgia colocando a pessoa em estado de transe e fazendo a cirurgia apenas sem anestesia. Tá? E sem dor. Isso é uma loucura. Tá? É uma loucura. Nos esportes, pode-se, então, incentivar essa incentivar, motivar, né? As pessoas à prática do esporte e aperfeiçoar nas técnicas que ela utiliza no seu esporte. Os recursos humanos nas empresas é uma fábula. Hoje em dia se gasta um mundo de dinheiro e de tempo com aquelas palestras motivacionais. Treinamentos, né? Que, na verdade, tem curta duração. Então a pessoa fica motivada 15, 20 dias e depois ela cai na rotina de novo. Quando se faz os condicionamentos motivadores da hipnose, eles são mais duradouros, né? Vão durar 1 ano, 2. O ideal seria que as pessoas fizessem o tratamento com a hipnose e anualmente fizessem uma revisão, né? Atualizando as motivações, atualizando os aspectos em que ela necessita de fazer uma pequena reforminha, digamos, no seu dia a dia. O professor, o senhor citou essa questão do recurso humano. Não existe a hipnose em grupo, não, né? Existe. Pode-se fazer em grupo. Por exemplo, numa empresa, você tem lá a equipe de vendas. Você pode fazer uma sessão coletiva para a equipe de vendas. É uma revolução, hein, isso. professor? Tem o pessoal que trabalha na área de informática. Você pode fazer uma sessão para aqueles que trabalham na informática, motivando. Isso. Né? E na educação nem se fala, então. Nem se fala. Imagina você poder motivar uma criança a ir para a escola, motivá-la para fazer tarefas em casa, motivá-la para acordar disposta de manhã para ir para a escola, motivá-la para prestar atenção na aula, motivá-la para ler livros e assim por diante. Fantástico. Fantástico. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela participação, pela brilhante explicação da hipnose condicionativa. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Tem muito mais do que se falar, né? A gente fez aqui faremos novos programas. Uma síntese, né? Para informar os nossos espectadores, né? E que procurem a hipnose quando se tiverem necessidade, né? Se sentirem que ela é uma técnica que possa ajudar na sua qualidade de vida, principalmente. Maravilhoso. Não esqueçam, então, o site do professor, né? O e-mail edprimolan@yahoo.com.br, o telefone 14 98136 0782 e também o site para maiores informações institutohipnologia.com.br. O Vida e Saúde vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigado pelas suas sugestões. No próximo programa eu vou citar aqui os e-mails, que foram vários, parabenizando o nosso programa, o nosso site.
Lembre sempre então do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. E a você que esteve aí, a gente já faz o convite para o nosso próximo programa. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.